Olha só, deixa eu trazer algo de Deus para mim, para tua vida, deixa eu trazer algo de Deus pro meu e pro teu coração neste exato momento, porque olha só, porque o Senhor é aquele que fala conosco, tá? O Senhor é aquele que nos restaura, o Senhor é aquele que nos orienta. E eu sei que você que tá aí do outro lado, que talvez está inquieto, que talvez, tá entristecido, que talvez está achando que não tem mais jeito. Eu quero te dizer aqui uma coisa. Ei, ainda há esperança, sabe por quê? Porque o teu Redentor vive. Ele é o teu Redentor vive, queridos. Às vezes a gente tá tão desesperançado, não é dessa maneira? Às vezes a gente tá tão inquieto, não é desta forma. Às vezes a gente tá tão frustrado, tão cansado, tão desanimado, que a gente esquece que o nosso Redentor está vivo. A gente esquece, olha aqui, que há sim um Deus que olha por nós e que não nos abandona. E eu quero declarar e profetizar sobre você neste exato momento, que você vai sim dar a volta por cima, você vai sim se levantar. Queridos, eu tenho a plena noção de que tem pessoas que estão aí do outro lado, olha só, que estão aí do outro lado, que realmente precisam de uma virada na sua vida, que estão estagnadas, de braço cruzado, desanimados, sem estrutura, até mesmo para fazer as suas atividades diárias, até mesmo sem ânimo de prosseguir naquilo que um dia você tanto sonhou, naquilo que um dia você tanto fez. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus é contigo, não temas, renova as tuas forças no Senhor. Queridos, olha só, Deus te trouxe até aqui, sabe para quê? Para te dizer, não temas. Olha o que diz lá em Ageu 2, versículo de número 5. Segundo a aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, assim o meu espírito estará no meio de vós, não temais. Não tem mais, é o que a palavra de Deus está dizendo. Ei, quando você saiu da terra do Egito, ou seja, quando você veio, sabe, de um tempo remoto, de um tempo onde, lá do seu passado, uma aliança foi feita com Deus, e a presença de Deus, se alojou na tua história. Agora deixa eu te falar uma coisa, tem dias que a tristeza, a melancolia, a ansiedade, a angústia está tão grande no nosso coração, que a gente não sente a presença de Deus, que até parece que a gente está sozinho. E o que Deus está dizendo aqui? Desde aquele tempo que você saiu daquele lugar, desde aquele tempo que você decidiu caminhar com Deus, desde aquele tempo que você professou a fé em Jesus, houve uma aliança na tua vida. Você está entendendo? Queridos, e o nosso Deus é o mais interessado em nos lembrar disso, de nos fazer entender: eu estou contigo, eu estou no meio de vós, você não está sozinho. Eu sei que tem hora que até parece que você está desamparado, mas o teu Deus não te abandonou, não te esqueceu, e pode ter certeza que Ele está lado a lado contigo aí neste lugar. E quando a gente começa a entender isso, a nossa visão começa a abrir. Quando a gente entende que nós não estamos sozinhos, ei, olha só, a presença de Deus não impede que a gente esteja diante de um mar de impossibilidades. Israel tinha a presença de Deus? Tinha, mas ele foi parar no meio, sabe, diante do mar da impossibilidade? Foi, diante do mar vermelho. Mas sabe o que é interessante? Foi lá que o mar se abriu. Por vezes você vai ter a presença de Deus e vai sim passar por situações complicadas, mas olha só, mas é exatamente ali que você vai viver o sobrenatural, é exatamente ali que você vai ter testemunho para contar, é exatamente ali que você vai ter vitória acumulada. Você está entendendo? Só que quando nós estamos nessa angústia de alma, quando nós estamos sendo machucados pelas feridas que nos fizeram lá no passado, a gente por vezes tem a tendência a achar que estamos sozinhos, solitários, abandonados, menosprezados, porque é um reflexo do que a gente já viveu. Tem gente que está aqui que entende muito bem. Olha aqui, olha só, dentro de sala de aula eu falo isso com os meus teófilos, eu digo, olha, por vezes, quando nós temos uma história de abandono, de tristeza, sabe, aquela história de rejeição, seja por um pai, por uma mãe, por alguém da família, ou por um relacionamento que não deu certo, sabe o que por vezes se forma em nós? Feridas. E sabe o que essas feridas querem nos conduzir a acreditar? Elas querem nos fazer acreditar que se nós não fomos acolhidos antes, então nós não seremos acolhidos agora. E o que vai acontecer? Pensamentos de abandono, pensamentos de desprezo, pensamentos de menosprezo vai começar a vir em nós, a ponto de nós acharmos que nem Deus está conosco.
Me diga aí, se do outro lado, por vezes, você não teve esse sentimento. Nem Deus está comigo. Deus não está aqui, não pode. Eu não sinto, ou eu não vejo, ou as coisas não estão acontecendo. Será que Deus não está me vendo? Querido, deixa eu te contar aqui uma coisa. Eu sei que quando a gente fala desta maneira, é difícil de reconhecer. Por quê? Porque, olha só, a gente diz assim, não, eu não posso reconhecer isso. Porque é vergonhoso. É vergonhoso. Eu, uma mulher de Deus, um homem de Deus, que oro, que tem uma palavra, que conheço o que a Bíblia diz, ter esse sentimento, isso é vergonhoso. Aí o que acontece? Não reconhece. Não reconhece que há uma ferida que precisa ser tratada, não reconhece que há momentos de fragilidade tão grande que até da presença de Deus você duvida. Aí o que acontece? Camufla e a coisa vai só crescendo, crescendo a ponto de explodir. Deixa eu te contar aqui uma coisa. Alguém, queridos, alguém que toma um caminho errado, ela não simplesmente não trilhou, sabe? De uma hora para outra, não. É uma trajetória. Sabe? É uma coisa, a gente vai camuflando uma coisa, vai escondendo outra, não admite outra. Por quê? Porque parece vergonhoso. Porque as pessoas julgam, as pessoas criticam, as pessoas apontam. Mas deixa eu te contar aqui uma coisa. Olha só, diante de Deus você não precisa estar levantando a tua carteirinha eclesiástica. Diante de Deus você não precisa estar com o teu diploma na mão. Diante de Deus você não precisa estar com o teu, sabe, com o teu personagem montado. Diante de Deus você pode dizer, Deus, eu não estou sentindo a tua presença. O que está me atrapalhando? Deus, eu não estou tendo uma vida abundante. O que está me prejudicando? Mostra-me, Senhor. Onde que está? Tem alguma ferida aqui? Senhor, tem algum empecilho? Senhor, o que está aqui me impedindo de avançar e de conquistar aquilo que o Senhor me prometeu? E é nessa hora, querido, que nós nos despimos. É nessa hora que a gente mexe nos nossos porões mentais. É nessa hora que a gente vai lá no profundo da nossa alma e reconhece, eu fui abandonado pelo meu pai, por isso que eu não consigo chamar Deus de pai. Eu conheço pessoas que passaram por tratamento, sabe? Quando eu digo tratamento, eu tô falando dessa trajetória de conhecimento, de revelação e de cura da alma. Olha aqui, eu conheço pessoas que tinham dificuldade de chamar Deus de pai. Aí, sabe? Aí a pessoa não entendia por que ela achava que era simplesmente porque ela achava que Deus era Senhor. Não. É porque, olha aqui, na infância foi rejeitado pelo pai. A paternidade passou a ter uma conotação não muito boa. E a pessoa não conseguia chamar Deus de pai, consequentemente não conseguia se colocar no lugar de filho. E isso trazia muitos prejuízos. Queridos, isso é mais comum do que o que a gente imagina. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Olha aqui, aí o que acontece? A pessoa teve que entender que ainda que o pai e a mãe tenham abandonado, todavia Deus, o pai perfeito, o pai eterno, Deus, olha aqui o Abba, sabe? Abba Pai, como disse Jesus, Deus, aquele que nunca nos abandonou e nunca nos abandonará, todavia ele tem o nosso nome cravado na palma da sua mão e ele é conosco e nós não podemos simplesmente, ignorar isso, sentimentos que às vezes nos fazem agir de maneira que nós não deveríamos. E quando a pessoa entendeu, eu não sou órfão, eu posso ter sido abandonado pelo meu pai, eu posso ter sido abandonado pela minha mãe, mas eu não sou órfão, eu tenho um Deus. E ele é o meu pai, e eu não terei dificuldade nenhuma de chamá-lo de pai, de ocupar lugar de filho e de reconhecer a sua paternidade sobre a minha vida.